Bom, então muito boa tarde a todos. O meu nome é Mário Marques Silva, eu sou moderador aqui deste evento. Sou diretor do Departamento de Ciências e Tecnologias da Universidade Autónoma de Lisboa. Eu queria agradecer aos oradores e a todos os participantes nesta conferência, especialmente aos oradores, que temos 2 oradores internos da UAL e um orador externo à UAL. Portanto, temos a primeira apresentação, tem o tema Inteligência Artificial, Princípios, Interoperabilidade e Aplicações, que será feita pelo professor Dr. Gonçalo Valadão Matias. Depois temos uma segunda apresentação, que portanto, é da casa. Temos depois uma outra apresentação sobre o tema Inteligência Artificial na Robótica, feita pelo professor Dr. Laércio Corvinel, também da casa, professor da Autónoma. E, finalmente, temos o nosso convidado externo, que vem, o Dr. Fernando Silva, vem fazer uma apresentação sobre a inteligência artificial que aprende a explicar-se. Eu iria gastar alguns minutos nesta conferência para fazer uma pequena introdução à quarta Revolução Industrial, e depois passaria a palavra por esta ordem que nós temos, eu acabei de referir. Portanto, o tema de hoje é a inteligência artificial, e, portanto, vamos falar. A inteligência artificial é algo que cai num chapéu, ou numa framework, digamos assim, que é a quarta Revolução Industrial, que nós já temos vindo a falar em eventos anteriores sobre outros temas que também caíam na quarta Revolução Industrial. Já falámos, por exemplo, sobre as comunicações 5G, falámos sobre a internet das coisas, as coisas a comunicar. Esse é uma das sub-áreas da quarta Revolução Industrial. Outra sub-área da quarta Revolução Industrial é o tema de hoje, é o tema da inteligência artificial. E o que é a quarta Revolução Industrial? A quarta, nós temos tido várias revoluções industriais, desde a primeira, que foi a Revolução do Vapor, não é? Depois tivemos a segunda Revolução Industrial, da eletricidade, que veio alterar, quer uma, quer a outra, mudou radicalmente as fábricas e as vidas humanas. A eletricidade veio mudar muito aqui em termos de forma de viver, não é? Não apenas a parte do fabrico e das máquinas, tal como a primeira Revolução Industrial, também a mobilidade, mas a eletricidade veio alterar drasticamente a forma de viver, a forma de fabricar, mas as organizações das casas também, e, portanto, trouxe profundas alterações à sociedade e ao homem em geral. Depois tivemos a terceira Revolução Industrial, também designada por transformação digital. A terceira Revolução Industrial foi a revolução da eletrónica. Começou primeiro com a eletrónica analógica, depois a eletrónica digital, depois o all over IP, tudo sobre IP, seja falamos de voz sobre IP, falamos de dados sobre IP, falamos de televisão sobre IP, como estas novas plataformas de streaming. Portanto, hoje em dia tudo é sobre IP. E falamos em sistemas e tecnologias de informação. Tudo isso é a terceira Revolução Industrial. Isso ainda estamos a ter impactos dessa terceira Revolução Industrial, mas é algo que já lá vai. Isto começou, aí falamos no mídia, nos mídia também, não é? Falamos na televisão e falamos nos mídia. Tudo isso tem a ver com a terceira Revolução Industrial. Vem mudar as organizações, vem mudar as empresas, vem mudar a forma de nós vivermos, vem mudar as nossas casas. Nós atualmente já estamos num paradigma diferente, que também se chama transformação digital, mas é outra transformação digital que, para além daquela que é a dos sistemas e tecnologias de informação. Nós estamos a quarta Revolução Industrial, que é aquilo que nós estamos a viver atualmente, é a revolução da robótica, da inteligência artificial, da internet das coisas, as coisas a comunicar, em vez das pessoas a comunicar, de forma massiva, não é? E estamos a falar também de Big Data. Big Data, tudo isto são temas, quantidades massivas de dados. E, portanto, estes são os temas. Nós, enquanto a terceira Revolução Industrial, nós falávamos essencialmente na era da informação, porque nós éramos bombardeados por quantidades massivas de dados. No âmbito da quarta Revolução Industrial, nós falamos na era do conhecimento.
O que é o conhecimento? O conhecimento é a informação certa, disponibilizada à pessoa certa no momento certo, para tomar uma decisão ou apoiar uma tomada de decisão. Aquilo que nós vemos, a quarta revolução industrial, aquilo que, como eu referi, a quarta revolução industrial é a massiva utilização de robôs, inteligência artificial, big data, internet das coisas, mas também outros aspectos como impressão 3D, cada vez mais, pontes, e todo o tipo até as casas, já há casas feitas em impressões 3D. A computação quântica também, estamos na era da mecânica quântica, não é? A computação quântica, fala-se já também em comunicações quânticas e criptografia quântica, que dá todo aqui um mundo que está a despoltar no âmbito da quarta revolução industrial. Isso vai também, já agora, a computação quântica vai também acelerar o processo da inteligência artificial. Nós temos algoritmos de inteligência artificial que trabalham com os computadores que temos atualmente, os computadores convencionais, digamos assim. Quando tivermos computadores quânticos que permitam processar os dados de forma milhões ou bilhões de vezes mais rápida, isso vai acelerar todo este processo. E, portanto, quando nós falamos em quarta revolução industrial, tal como na terceira, falamos numa utilização dos recursos mais eficiente. E, portanto, falamos em utilizar a mobilidade de uma forma mais eficiente, falamos em utilizar as fábricas de uma forma mais eficiente, falamos em utilizar o nosso tempo de forma mais eficiente, falamos em ter as casas que poupam energia, que geram energias renováveis, falamos em mobilidade elétrica, partilha de veículos, porque quando nós tivermos os veículos autónomos vão acelerar o car sharing, portanto, de uma forma que o car sharing será algo muito diferente daquilo que é hoje em dia a Uber. Não é? Portanto, tudo isso, a robótica e os veículos autónomos vão acelerar a partilha de veículos e, portanto, se calhar no futuro vai haver muito menos veículos e a maior parte das pessoas vão utilizar veículos que estão no mercado, não vão ter um carro, ou então compram um carro que utilizam 5% do tempo e os outros 95% põem no mercado a render. Portanto, o futuro passa um bocadinho por isso. Falamos numa utilização mais eficiente dos recursos disponíveis. E, portanto, isso também tem vantagens até em termos ambientais, porque se os recursos são utilizados de forma mais eficiente, nós vamos gastar menos recursos ambientais e estamos a vamos reduzir aqui a nossa pegada de carbono. Isto tem um impacto em termos humanos também, não é? Alguns empregos vão desaparecer, outros vão ser criados e requer de todos nós uma grande adaptação a esta alteração de paradigma que nós estamos a viver, não é? E é muito importante que nós saibamos que existe esta alteração de paradigma que está a ocorrer neste momento e que atempadamente nos preparemos para isto. Porque, como em todas as revoluções industriais, há sempre aqueles que são espalhados, não é? São aqueles que, por uma razão ou por outra, não tiveram a oportunidade de se prepararem para as mudanças e as mudanças acontecem e portanto, quem está preparado portanto, consegue ter sucesso, quem não está fica para trás, é assim mesmo, infelizmente é assim. E, portanto, a terceira revolução industrial, a revolução das ciências e tecnologias de informação, dos computadores, também dizia-se que ia ser o caos em termos de empregabilidade e não foi, quer dizer, foram exigidos maiores níveis de competência às pessoas nos empregos, mas não foi, digamos, não houve uma substituição das tecnologias pelo homem de forma massiva. E aquilo que se espera, existe também muito pessimismo relativamente à quarta revolução industrial, à substituição do homem por robôs, por máquinas. No entanto, as perspectivas, os estudos indicam que não será exatamente assim, pelo menos nos próximos 10 anos, que não será exatamente assim, que vamos ter novos empregos, mas que com níveis de competência mais elevados, mas que a empregabilidade vai continuar a aumentar, e naturalmente que a substituição do homem por máquinas irá ocorrer com maior intensidade na agricultura e na indústria, mas menos no setor dos serviços e no comércio.
Portanto, nós temos aqui a era do conhecimento que estamos a entrar, em que decisões rotineiras tendem a ser feitas por máquinas e o homem vai ser deixado para decisões de mais alto nível, de onde daí ser, nós chamarmos era do conhecimento, ser necessário níveis de conhecimento muito mais elevados por parte do homem, como pensamento científico e competências científicas e técnicas e humanas, o espírito crítico, inteligência emocional, pensamento abstrato, etc. Portanto, tudo isso são aspectos muito importantes. Só aqui, muito rapidamente, um veículo pode ser visto como um robô. É um robô que se movimenta, não é? Tem rodas, tem motor, movimenta-se, tem inteligência artificial que permite a tomada de decisões, ou tem sensores e tem comunicações, e o 5G, as comunicações 5G vão ter um papel determinante aqui na comunicação entre os vários veículos. Tem algumas especificidades que foram desenvolvidas exatamente para este conceito da quarta revolução industrial e que se diferencia de todas as gerações anteriores. Portanto, nós falamos em veículos que comunicam, que têm sensores e, portanto, geram, falamos em comunicações máquina-máquina, não é? É esse um dos pilares da quarta revolução industrial. Esses sensores, essas comunicações geram quantidades massivas de dados, falamos em Big Data, é o outro pilar. Essas quantidades massivas de dados vão ser processadas por inteligência artificial. Para quê? Para tomadas de decisão, saber se o carro acelera ou reduz, o veículo autónomo, saber se ele acelera ou reduz, virar à esquerda, virar à direita, qual é que é a rota que ele vai tomar para chegar ao seu destino. Portanto, tudo isso, o carro é um bom exemplo de um robô, um veículo autónomo é um bom exemplo de um robô. Portanto, isto muito rapidamente nós vemos aqui na indústria, na agricultura, em termos logísticos, a quarta revolução industrial até na defesa, não é? Vemos aqui o Predator, que é um veículo não tripulado, que é controlado remotamente do outro lado do mundo, não é? Que está armado com sensores. Temos microdrones, falamos hoje em dia smart cities, aconselhamento médico e jurídico, os veículos autónomos, mesmo a investigação científica, e falamos hoje em dia under the skin surveillance, ou seja, nós, os dados biométricos que nós temos, eu tenho um relógio, um smartwatch que está sistematicamente a recolher informações e sabe se eu fui correr, há bocado fui correr, ele sabe que eu estive a correr, qual foi a distância que eu corri, os batimentos cardíacos, sabe tudo. E, portanto, aquilo que nós temos temos aqui uma grande miríade de áreas que vão ser influenciadas pela quarta revolução industrial e temos uma muito maior dependência de cibersegurança, temos aqui maiores vulnerabilidades em termos de dependência tecnológica, não é? Mas temos grandes novas soluções e tendemos para, tal como com a terceira revolução industrial, tendemos para uma sociedade mais aliás, tendemos para uma utilização dos recursos mais eficiente. Só para quase a terminar, a inteligência artificial foi inventada em 1956 e foi acelerada mais recentemente com o aumento da capacidade de processamento dos computadores e irá ser potenciado muito mais com os computadores quânticos e, por outro lado, também foi potenciado pelas quantidades massivas de dados que hoje em dia tendem a ser criadas. Portanto, falamos em Big Data, não é? De referir que a inteligência artificial do futuro, ou da versão 2, digamos assim, chamemos assim, é a inteligência artificial que leva em linha de conta não apenas as decisões, qual é que é a melhor decisão, qual é que é a decisão mais acertada, com base nas entradas, mas também com base no impacto em termos humanos, não é? Em termos nomeadamente, em termos de altruísmo e empatia, que irá ter sobre essas mesmas decisões, ou seja, essas decisões deverão levar em linha de conta o futuro da inteligência artificial passa um pouco por isso. Não apenas tomar as decisões com base em entradas, mas também pensar qual será o impacto dessas decisões, matar ou não matar. Quer dizer, é a história do veículo que aparece duas pessoas, ele tem que optar matar uma pessoa tem duas pessoas, ele para se desviar de uma delas tem que ir por cima da outra
e, portanto, qual das duas é que ele vai, matar, no fundo, não é? E, portanto, esse aspecto do altruísmo e empatia foram determinantes na sobrevivência e prosperidade dos humanos, e, portanto, vai ter que ser, finalmente, só para terminar, a tecnologia e o ambiente andam de mãos dadas, e, portanto, nós, quando falamos em tecnologia, quando falamos em ambiente, queremos reduzir a pegada de carbono e, portanto, se nós tivermos com a tecnologia conseguirmos uma melhor utilização dos recursos existentes, então estamos a dar um contributo para a redução da pegada de carbono. Por outro lado, as tecnologias permitem a geração de energias renováveis, portanto, temos aqui, nós hoje em dia falamos até no âmbito do plano de recuperação e resiliência. A Europa aposta em dois pilares essenciais, tem outras áreas, mas aposta em dois pilares essenciais, que é a transformação digital e a transformação ecológica, passando pela transformação energética. E, portanto, estes são os pilares que acabam por estar interligados entre si. Pronto, isto foi só uma introdução que eu quis fazer para introduzir aqui o tema. Muito obrigado. Eu agora passava a palavra ao professor Dr. Gonçalo Valadão Matias, que vem falar sobre inteligência artificial, princípios, interoperabilidade e aplicações. Muito obrigado. Então, muito obrigado, muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui neste encontro e queria agradecer ao professor Mário Marques da Silva ter-me desafiado para participar e é com muito gosto que estou aqui neste encontro, embora seja um encontro virtual, não deixa de ser um encontro, e saúdo os meus colegas de mesa, mesa virtual, mas é uma mesa, e saúdo todos os restantes, toda a assistência, não é? Então, vou falar um bocadinho de inteligência artificial, que é, como o professor Mário Marques da Silva teve a oportunidade de dizer muito bem, no fundo é o subtópico 2, o subtópico da quarta Revolução Industrial, que acabou de ser muito bem sintetizada. E o termo inteligência artificial é ao mesmo tempo muito familiar a todos, não é? Porque ouvimos-lo quase diariamente nas revistas, na televisão, nas conversas, mas ao mesmo tempo é polémico, porque de facto ninguém sabe muito bem o que é inteligência. Claro que existe muito escrito sobre o assunto e já foi muito estudado, mas é um assunto que está longe de estar fechado. E, aliás, aquilo que sabemos hoje em dia sobre o cérebro humano, não é? Que os neurologistas e todos os cientistas que estudam o cérebro, tudo aquilo que sabe sobre o cérebro é ainda muito limitado, ainda há um universo por descobrir no estudo do cérebro. E, portanto, a inteligência é daquelas coisas muito estudadas, mas que ninguém exatamente sabe bem o que é. Tem vários aspectos, mas de facto não há um consenso, não se sabe muito bem o que é a inteligência. E, portanto, desse ponto de vista, o próprio termo inteligência artificial é polémico. De qualquer maneira, foi um termo que ficou e um marco histórico que está associado à invenção desse termo foi o workshop no Dartmouth College em 1956, tal aliás como o professor Mário Marques Silva referiu, que foi organizado por um famoso cientista chamado John McCarthy, na altura estava em Dartmouth, depois foi para Stanford, que reuniu um grupo de investigadores durante cerca de 8 semanas para fazerem investigação em inteligência artificial, o tal termo que ele próprio, John McCarthy, na altura cunhou e que nós hoje usamos. O que é notável é que nas atas informais dessas 8 semanas desse workshop, os participantes, que não foram muitos, delinearam muitos dos grandes problemas de investigação que ainda hoje são relevantes à inteligência artificial. Isso realmente é notável. São vários os cientistas conhecidos que participaram nesse workshop. Nem todos tiveram o tempo todo
E além do John McCarthy, podemos ver aqui na lista tirada por um dos participantes, o Ray Solomonoff, portanto, podemos ver aqui na lista algumas pessoas conhecidas. Talvez o mais conhecido de todos seja o matemático John Nash, é o mais conhecido de todos, penso eu, sobretudo por causa do filme que há uns anos fizeram, Uma Mente Brilhante, o famoso John Nash, Prémio Nobel de Economia, mas que fez não só trabalho muito importante na área de teoria de jogos, como também na área da geometria diferencial, de um grande matemático, infelizmente falecido há pouco tempo, em 2015, penso eu, depois de receber o prémio Abel. E temos, por exemplo, o Herbert Simon, que tem a particularidade curiosa de ser Prémio Nobel de Economia também, mas ao mesmo tempo Prémio Turing. O Prémio Turing é, digamos, o equivalente ao Nobel, mas para as ciências da computação, portanto é o prémio com mais prestígio nas áreas das ciências da computação. E o próprio McCarthy também foi Prémio Turing. E depois temos um famoso cientista chamado Clone Shannon, que não teve nem o Prémio Nobel, nem o Prémio Turing, mas que porventura é o mais importante destes todos, portanto é o cientista de maior vulto nesta lista, seguramente. Foi aquilo que normalmente costuma-se designar por pai da teoria da informação, teve um papel importantíssimo na teoria da informação e, portanto, na teoria das telecomunicações, e está também, curiosamente, na gênese daquilo que é a inteligência artificial. Mas é claro que a história da inteligência artificial começa bem antes, não é? E também, como em tudo na história, é muito difícil, normalmente, determinar exatamente o começo, não é? É realmente muito difícil. E por volta de 1689, houve um pastor evangélico de uma cidade na Polónia. Era evangélico porque, apesar de ser uma cidade da Áustria, do Império Austro-Húngaro, católico essencialmente, aquilo na verdade era uma cidade de muita influência alemã, portanto, da parte luterana, mas este pastor enviou ao famoso matemático Leibniz um manuscrito contendo registros dos nascimentos e mortes da população por sexo e por idade de uma série de anos. E com esse estudo ele procurava encontrar evidência para contrariar algumas superstições, como, por exemplo, a existência das chamadas idades climatéricas. Algumas pessoas achavam na altura, ou tinham essa superstição, de que idades divisíveis por 7 ou por 9 tinham mais preponderância para ser a idade para morrer. E então ele procurou, fez um estudo, a cidade era uma cidade de média dimensão, e havia registros muito precisos, quer dos nascimentos, quer dos funerais, portanto havia dados muito bem registados, e ele procurou fazer um estudo para procurar, digamos, provar que isso não é verdade. E enviou esse trabalho para o famoso matemático alemão Leibniz, que por sua vez informou a Royal Society deste curioso trabalho, e a Royal Society convidou este pastor, chamado Neumann, a partilhar os dados com eles. E, por sua vez, encarregou o famoso astrónomo Edmund Halley, o famoso, não é, do cometa Halley, encarregou de analisar esses dados. E o Halley, após algumas semanas de tratamento desses dados, chegou àquilo que se chama Halley's Life Table, que é o que está aqui, neste slide, este slide que eu retirei do artigo que ele publicou nas Philosophical Transactions. É muito interessante porque isto foi publicado no fim do século XVII, e nós hoje em dia vamos ao site das Philosophical Transactions, que é uma revista científica que funciona hoje em dia dos nossos dias, só que é tão antiga que podemos consultar os artigos de há 300 ou 400 anos. Estão lá, online, é engraçadíssimo. E esta tabela, o que é que mostra? Essencialmente, como podem ver, mostra para cada ano de idade, essencialmente o número de pessoas existentes, por idades, não é? E o Halley, claro, para produzir esta tabela,
teve que trabalhar bastante, na altura não haviam computadores, portanto, teve que tratar os dados, teve que suavizá-los, teve que fazer uma série de processamento de dados, mas o Halley, por si só, também é uma figura absolutamente fascinante, portanto, um cientista multifacetado, e ele estava muito habituado a tratar dados, porque o que ele fazia era essencialmente isso, tratar dados, mas sobretudo de origem astronómica, mas não só. Mas ele imediatamente, quando produziu esta tabela, viu diversas aplicações possíveis. Por exemplo, fez uma estimativa da percentagem da população que poderia pegar em armas. Como é que fez? Calculou essencialmente o número de pessoas entre os 18 e os 56 anos e dividiu por 2, para perceber qual seria, digamos, a percentagem da população que poderia entrar em guerra, que poderia participar numa guerra. E nessa altura, o rei Guilherme III de Inglaterra, por fim também do fim do século XVII, mais exatamente em 1692, utilizou uma novidade financeira importada da Holanda, a venda pública de anuidades de vida. Isto para quê? Porque ele precisava de financiar a Guerra dos 9 Anos onde estava envolvido. E o que é que era esta novidade que os holandeses tinham inventado havia muito pouco tempo? Era a novidade hoje completamente comum, que é anuidades de vida, ou seja, um produto financeiro que paga anualmente um determinado valor, enquanto o detentor da anuidade for vivo, não é? Portanto, o rei, neste caso em particular, o rei Guilherme III oferecia essas anuidades ao preço de 14 vezes o pagamento anual. Portanto, isto seria claramente muito caro para as pessoas mais velhas e muito barato para as pessoas mais novas. Portanto, Halley reconheceu imediatamente que poderia, por exemplo, outra aplicação, entre outras, da sua tabela, seria obter estimativas da probabilidade de alguém com determinada idade vir a morrer dentro de um ano e, com base nisso, construiu uma fórmula para o cálculo do preço das anuidades em função da idade, ou seja, diríamos hoje, o valor esperado dos pagamentos anuais a realizar durante a vida de um comprador da anuidade. Ou seja, o Halley, na realidade, tinha-se deparado com algo muito importante, que é esta noção de que a predição, que é possível fazer predição sem conhecer a física, ou seja, sem conhecer o mecanismo, só com dados, é uma coisa absolutamente extraordinária, e isso, sobretudo para a altura, esta noção interessantíssima de que, não conhecendo os mecanismos, não conhecendo cada uma das pessoas, não conhecendo só a partir de dados, é possível fazer uma predição, com alguma incerteza, é claro, mas é possível fazer a predição mesmo só conhecendo os dados, sem conhecer em detalhe o mecanismo. E isto tem a ver também com um dos temas que hoje nos traz aqui, que é o problema da interpretabilidade, não é? Ou seja, deu-se conta de que resultados futuros ou desconhecidos acerca de um determinado fenómeno muitas vezes seguem padrões encontrados anteriormente, em observações anteriores. E percebeu claramente que isto era um método de descoberta científica e tomada de decisão. E esta lei empírica, absolutamente extraordinária, de facto seria a base. Hoje em dia parece-nos mais ou menos banal, mas na altura era muito extraordinária. Seria de facto a base das teorias de tomada de decisão que depois se desenvolveram mais tarde. E, na verdade, a estatística moderna e a teoria da decisão emergiram no final do século XIX e no princípio do século XX. E na altura reconheceram que esta lei era muito aplicável, muito para além digamos, do cálculo atuarial, ou seja, do cálculo feito para seguros, não é? E além deste grande desenvolvimento da estatística, agora dando um salto muito grande para o princípio do século XX, houve no século XX outros dois acontecimentos transformadores e muito importantes. O primeiro foi o trabalho destes 3 cientistas ilustres, Alan Turing, com trabalhos pioneiros na área da inteligência artificial, famoso descobridor de cifras na Segunda Guerra Mundial. O Kurt Gödel, um famoso, talvez o mais famoso matemático lógico,
de todos os tempos, escreveu trabalho também completamente transformador e fundacional, e outro talvez seja o menos conhecido, não sei, John von Neumann, mas não menos importante, é importantíssimo, e também qualquer uma destas pessoas por si só mereceria muito tempo para falar sobre elas. Qualquer uma destas pessoas teve um papel muito, muito importante. John von Neumann, um matemático absolutamente brilhante, mas trabalhou em áreas muito diversas e é, de facto, o responsável pela arquitetura daquilo que é um sistema computacional hoje em dia. Ele fez trabalho, ele essencialmente era um matemático, aliás, os três eram essencialmente matemáticos, mas ele fez, portanto, é uma pessoa, de facto, notável a todos os títulos. Além disso, o outro acontecimento muito importante, também o professor Mário Marques Silva também já fez alusão na sua breve introdução, que foi o grande desenvolvimento da eletrónica no século XX e, sobretudo, em meados do século XX, com a passagem da eletrónica analógica para a eletrónica digital. Não nos esqueçamos que o transistor foi inventado em 1947. Estes dois acontecimentos foram realmente muito, muito importantes. E, continuando um bocadinho mais para a frente, também gostava de mencionar uma coisa curiosíssima. É que em 1948 surgiram duas obras muito, muito importantes. Duas obras muito importantes. Uma delas foi o famoso artigo de Claude Shannon, que lançou, um famosíssimo artigo, um dos mais citados de sempre na história das publicações científicas, a Mathematical Theory of Communication, em que ele cria aqui as grandes bases de toda a teoria da informação. E no mesmo ano, muito curiosamente, exatamente no mesmo ano, também outro famosíssimo matemático, Norbert Wiener, publicou um livro chamado Cybernetics. Portanto, ambos, tanto Wiener como Shannon, propuseram teorias de informação e da comunicação, mas o Wiener, com esta ideia da cibernética, ele tentava criar uma ciência nova, uma ciência que unificava as comunicações e o controle. Wiener, de facto, acreditava que existia uma analogia próxima entre o sistema nervoso humano e os computadores digitais. E de facto, este pressuposto de que ele partiu faz lembrar-nos qualquer coisa, não é? Portanto, de facto, este espírito que animou a cibernética, que foi um movimento, não é? Criou, de facto, também a ambição de criar redes neuronais artificiais capazes de realizar tarefas cognitivas básicas. Portanto, conceitos como aprendizagem e inteligência começaram a entrar no discurso da investigação acerca de computadores. E daqui começou a aparecer o objetivo de construir máquinas que aprendessem a partir da experiência. E, portanto, daí também o título, penso eu, deste nosso encontro, Máquinas Pensantes, que é um título um bocadinho provocador, é claro, mas tem também todas estas nuances históricas. Os anos 40, de facto, foram anos de grande investigação em redes neuronais artificiais. Vejam bem, quer dizer, as redes neuronais são uma coisa já dos anos 40. Era aquilo que se chamava o conexionismo. Há um paper de 1943, famosíssimo, de McCulloch e Pitts, que formalizou o conceito de neurónios artificiais e forneceu resultados teóricos acerca da universalidade de redes neuronais enquanto máquinas computacionais. Em 49, também um famoso livro de Donald Hebb desenvolveu a ideia central de que redes neuronais talvez aprendam construindo representações internas de conceitos. E, de facto, em meados dos anos 50, quando o desenvolvimento deste conexionismo parecia estar já um bocado a esmorecer e a morrer, houve um psicólogo chamado Frank Rosenblatt que fez uma descoberta muito importante. E o que é que ele descobriu? O que ele descobriu foi um algoritmo construindo uma máquina, e essa máquina era uma máquina muito elementar, mas na altura super avançada, que tinha fotossensores, 400 fotossensores, e era capaz de classificar uma imagem com muito poucos pixels, uma imagem de 20 por 20 pixels, e era capaz de classificar o conteúdo dessa imagem como pertencente a uma de duas classes.
portanto, esta máquina e o algoritmo associado chama-se percetrão. E o algoritmo do percetrão é um algoritmo que é absolutamente fundacional em toda a história, ainda hoje, para tudo o que veio a seguir na área do machine learning. Portanto, é fundacional para os algoritmos que hoje usamos em deep learning. O que é que tornou o percetrão tão importante? O percetrão, vendo bem, é algo bastante simples. O que ele faz é calcular uma função linear da imagem, uma função linear dos pixels, tomados como um vetor. Mas o que ele descobriu, o que esse algoritmo traduz, é algo muito importante. E o que é? É a capacidade do algoritmo aprender com os erros. Portanto, cada vez que o algoritmo classificava mal uma imagem, ajustava os coeficientes da função linear no sentido de corrigir o erro. E, portanto, Rosenblatt observou aquilo que rapidamente foi, digamos, vertido sob a forma de um teorema, ou seja, sempre que as imagens possam ser classificadas por uma função linear, ou seja, sejam linearmente separáveis, o percetrão encontra uma solução num número finito de passos. Eu faço sempre a demonstração deste teorema aos meus alunos, porque é um teorema, é a demonstração de algo que é, primeiro, muito importante, e depois o teorema parece difícil de demonstrar, mas a demonstração faz no máximo em 2 páginas e é super elegante. É super elegante. Mas vejam, é muito interessante, porque vejam o que é que a notícia completamente, por um lado, super entusiasta, mas por outro lado, muito para além daquilo que era legítimo. Quer dizer, portanto, a Marinha dos Estados Unidos financiou o projeto do Rosenblatt, que depois continuou a investigar sobre isto, e o que é que diz aqui nesta lead desta notícia? Este psicólogo mostra um embrião num computador desenhado para, portanto, concebido para ler e tornar-se mais sábio. E depois, se lemos o que está mais para baixo, então, vemos que é um grande exagero mesmo. Portanto, Washington, July 7, the Navy, a Marinha revelou que o embrião de um computador eletrónico revelou esse embrião, revelou hoje o embrião de um computador eletrónico e espera que possa ser capaz de andar, falar, ver, escrever e reproduzir-se a si próprio e ser consciente da sua própria existência. Portanto, claramente um grande exagero, mas resultado também de um grande entusiasmo e também, convenhamos, de bastante desconhecimento, não é? E pouco tempo depois deste teorema que eu mencionei agora, surgiu ainda outro teorema menos conhecido. E o resultado mostrava que quando o percetrão tinha sucesso a classificar os dados de treino, também teria sucesso em classificar exemplos ainda não vistos, desde que provenientes da mesma distribuição no sentido estatístico. Ou seja, é aquilo que se chama de generalização, ou seja, encontrar regras a partir de dados observados e que também se apliquem a dados que ainda se venham a observar. Okay? E no final dos anos 60, estas ideias, com base nos percetrões, solidificaram num assunto mais vasto, denominando aquilo que se chama reconhecimento de padrões. Portanto, e no reconhecimento de padrões estão presentes todos os conceitos que hoje reconhecemos como constituindo aquilo que chamamos de aprendizagem supervisionada. Portanto, a parte de machine learning que é supervisionada. E que está aqui muito sumariamente ilustrada neste diagrama. Portanto, se queremos aprender algo, por exemplo, uma função que atribui crédito a um cliente de um banco, por exemplo, não é? Portanto, no fundo é uma função que pega no X, que é o cliente do banco, e atribui um Y que concede crédito ou não concede crédito. Portanto, um Y que vale 1 ou 0. E o que se pretende é, a partir de dados exemplo, aquilo que chamamos de dados de treino. E o que é que são os dados de treino? Bom, são estes pares X e Y, em que X é o quê? No fundo é o histórico bancário do cliente e o Y são decisões passadas de atribuir, passadas e validadas,
de atribuir ou não atribuir crédito àquelas pessoas. E, portanto, com base, convém sempre pôr aqui uma certa baliza, com base num conjunto de fórmulas candidatas, portanto, se quisermos aquilo que se chama o inductive bias, constrói-se um algoritmo de aprendizagem que depois faz os seus cálculos e vai propor, e os seus cálculos são todos no sentido de quê? São todos tentativamente, com base nesta base, com base neste conjunto de fórmulas de hipótese, o objetivo é reproduzir, de alguma maneira, os resultados dos dados de treino. E com isso devolve uma fórmula hipótese designada por G, que se espera que seja o mais próxima da F possível. E, portanto, esta é a ideia essencial da aprendizagem supervisionada, que no fundo vem do reconhecimento de padrões, da classificação de padrões. E, de facto, a estatística tem um papel fundamental na maneira como em reconhecimento de padrões, como em classificação de padrões, se formaliza a ideia de generalização. Portanto, assumimos que as observações provêm de um determinado processo gerador, por exemplo, realizações de uma variável aleatória com uma certa distribuição, e num primeiro passo de otimização, a que chamamos treino, fazemos o fit do nosso modelo aos dados, cuja classe de pertença nós conhecemos, e num segundo passo, a que chamamos teste, medimos a qualidade do modelo pela sua performance em dados novos, e desde que esses dados, pressupomos também que esses dados sejam obtidos pelo mesmo processo gerador. Esta questão da generalização, que é fundamental em machine learning, pode parecer simples, mas é mais complexa do que se possa pensar, e ainda hoje, de facto, é objeto de investigação. Os investigadores de inteligência artificial, da inteligência artificial, aquele ramo que veio do John McCarthy, daquele grupo de Dartmouth, que estavam mais interessados na componente de aprendizagem e adaptabilidade, realizaram de facto começaram a realizar a sua própria comunidade, e no princípio dos anos 80 até criaram o primeiro workshop internacional de machine learning. Os primeiros trabalhos desta comunidade refletem ainda muito a preponderância do simbólico, ou seja, da lógica, no fundo da lógica, tanto que era, digamos, o paradigma preponderante à inteligência artificial. E só a partir, digamos, dos anos 90, fins de 80, princípios de 90, é que a área de machine learning se começa a aparecer de novo com a área de reconhecimento de padrões. Bom, com o advento da internet e a vulgarização dos computadores pessoais, tornou-se possível enviar de um lado para o outro conjuntos de dados, datasets, por FTP, por exemplo. E, portanto, a grande necessidade de datasets para fazer benchmarking de algoritmos teve finalmente uma resposta. Isto pode parecer uma coisa que não tem grande importância, mas teve também uma importância absolutamente fulcral. Os datasets tiveram uma importância muito, muito importante para o desenvolvimento da área de machine learning, e aqui destaca-se com grande pompa o dataset chamado ImageNet, que é um dataset, é um repositório de imagens, com um grande número de imagens, etiquetadas de acordo com o objeto que lá está, e esses objetos pertencem a 1000 classes. Okay? São milhões de imagens que pertencem essencialmente a 1000 classes, ou coisa parecida. E quando eu digo objetos, podem ser animais, por exemplo, não é necessariamente objetos inanimados. E este dataset é muito importante. Porquê? É muito importante porque pôs o mundo inteiro a olhar para o Deep Learning. O Deep Learning, como acabámos de ver, já tinha uma história bem antiga, com altos e baixos, com invernos e com primaveras. Mas em 2012, desde 2009, a realizar-se um concurso pelo mundo inteiro para ver que pessoas é que conseguiam desenvolver um algoritmo com melhores performances de classificação neste conjunto que era bastante desafiador. E em 2012, um grupo do Canadá conseguiu baixar a taxa de erros do classificador enormemente e utilizou exatamente uma técnica de Deep Learning, uma equipa entre as quais estava Geoff Hinton, famoso
famoso cientista e um dos principais pioneiros na área do Deep Learning. E a partir desse ano, o mundo inteiro começou a olhar com muito mais atenção para o Deep Learning. E além de providenciar dados, estes datasets permitiram ainda comparar resultados, trocar ideias, construir comunidades de investigação e, muito importante, permitir transferência de conhecimento entre a indústria e a academia. Também muito importante esse fator. Portanto, o Deep Learning deve muito do seu desenvolvimento também à existência de datasets e, em particular, está muito ligado a este dataset chamado ImageNet. E, portanto, de facto, a mais recente onda de Machine Learning, que é o Deep Learning, pelo menos aquela mais brilhante, é de facto digamos, um resultado todo o desenvolvimento na área de reconhecimento de padrões e também da inteligência artificial, e isso é inegável. E, de facto, a tecnologia atingiu novos patamares de significado comercial, a tecnologia da inteligência artificial, com as grandes empresas, colossos, a lutar ferozmente por avanços na área. E, de facto, como já ouvi o professor Mário Figueiredo dizer, e eu concordo, também uma explicação possível para o grande desenvolvimento do Deep Learning é ter estas FANG digamos a sigla para Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. O facto de termos estas empresas com capacidades enormes de investimento, o facto de termos estas empresas a pôr muito dinheiro a fazer investigação na área do Deep Learning é também uma das razões pelo qual o Deep Learning se tem desenvolvido tanto. Isso é inegável, porque estas empresas todas, muitas delas têm braços, digamos, de investigação, têm laboratórios de investigação ou multilaboratórios de investigação que fazem inveja à maior parte das universidades, ou a grande parte das universidades em todo o mundo, não é? Portanto, se equiparam com os melhores. Então, Deep Learning. O Deep Learning, de facto, tem uma certa inspiração no cérebro, não é? Deep Learning é Machine Learning feito com Deep Neural Networks, portanto, redes neuronais artificiais, já se sabe. Mas isso não é mais do que uma inspiração. Portanto, a inspiração é essencialmente esta. Nós temos aqui esboçado um diagrama de um neurónio, tem aqui as dendrites, que recebem as entradas de impulsos elétricos, temos aqui a parte central da célula e depois temos o axónio que produz impulsos elétricos com uma determinada frequência em função das entradas, e este axónio depois está ligado a outros neurónios e assim se faz uma rede, esta rede neuronal que temos aqui na nossa cabeça, não é? Mas as redes neuronais, de facto, têm uma inspiração, mas é uma inspiração vaga. Os neurónios das redes neuronais artificiais não são mais do que isto. Há várias entradas e essas entradas são pesadas, somadas, pode-se somar uma constante e está feito. Depois podemos ter aqui uma chamada função de ativação, mas reparem, isto é essencialmente aquilo que o perceptron faz. Isto não é mais do que uma função linear, ou uma função afim, se quiserem, mas é exatamente aquilo que o perceptron faz. Depois temos aqui um ingrediente importante, que é a função da ativação. E aqui temos alguns exemplos de funções de ativação, e estas funções de ativação são muito importantes. Porquê? Porque introduzem uma não linearidade. E esta não linearidade é fundamental para aumentar a expressividade, ou seja, no fundo, as funções que uma rede neuronal artificial consegue representar. E assim se formam as redes neuronais. É por associação de unidades daquelas. Essencialmente, as mais simples até têm o nome de multi-layer perceptron, cá está, digamos, a referência ao algoritmo do perceptron. Portanto, são camadas de unidades daquelas, de neurónios artificiais daqueles, em que cada neurónio está ligado a todos os neurónios da camada seguinte, e não sejamos ingênuos, porque ainda há poucos meses, julga-se até que foi este mês ou mês passado, surgiram papers muito, muito importantes
com resultados muito, muito interessantes, que mostram que arquiteturas baseadas em MLP, Multilayer Perception, conseguem resultados state of the art em vários desafios. É verdade, tem ali um twist, mas não deixa de ser interessante. E não vos quero amassar muito com detalhes, mas só para termos, digamos assim, um cheiro, como é que estas redes neuronais aprendem? Estas redes neuronais aprendem tentando minimizar uma função objetivo. E essa função objetivo tem uma função perda, que mede quão longe é que a função está de imitar os dados de treino, mas também um termo de regularização que impede que essa imitação ou mimetização vá longe demais. Porque também não queremos ter um algoritmo que o que faça é memorizar os dados de treino. O que queremos é generalização. Okay? É claro que há muitas maneiras de se fazer isto, mas o que queremos é minimizar aquela função, mas aquela função tipicamente tem milhões de variáveis ou às vezes bilhões. E, portanto, torna-se computacionalmente muito pesado, se não for feito com algum cuidado, fazer a minimização da função. E, portanto, o que se faz é usar, o mais clássico, é usar aquilo que se chama gradiente, Stochastic Gradient Descent, ou seja, descida da função objetivo por gradiente, mas com uma abordagem estocástica. E a abordagem estocástica o que é que faz? Faz a aproximação do gradiente, o gradiente é basicamente a derivada, não é? Faz a aproximação do gradiente calculando não sobre todos os elementos do conjunto de treino, mas sobre um subconjunto obtido de forma aleatória, mas um subconjunto com um conjunto de elementos, com um conjunto de elementos muito mais pequeno do que todos os elementos do conjunto de treino. E, portanto, torna-se muitíssimo mais leve fazer assim o treino. E outro, não posso deixar de referir isto, outro ingrediente muito importante no treino das redes neuronais é o algoritmo de retropropagação, que é uma maneira inteligente de calcular as derivadas que têm que ser calculadas para calcular o gradiente. Existe uma maneira muito eficiente de o fazer e antes de ser usado também era um grande bottleneck antes de se ter percebido que este algoritmo era útil. Bom, e de facto, hoje em dia existe um autêntico zoo de arquiteturas diferentes arquiteturas para as redes neuronais. Está um bocadinho pequena esta figura, mas também o objetivo é só, até um bocadinho desatualizada, mas é só termos uma ideia de que existe, digamos, um zoo muito variado, muito luxuriante, de arquiteturas muito variadas para fazer redes neuronais. Portanto, existe uma quantidade gigante de papers publicados na área de redes neuronais. E simplificando bastante, nós podemos falar de dois tipos, essencialmente, de redes neuronais. Os tipos feed-forward e os tipos recurrent. Os tipos recurrent, a diferença é que têm mecanismos de feedback, enquanto os tipos feed-forward não. Portanto, digamos, o processamento é de trás para a frente. E entre os tipos feed-forward encontram-se as redes neuronais de convolução. E vou passar muito rapidamente. As redes neuronais de convolução têm vários tipos de camadas e, nomeadamente, têm camadas de convolução e também chamadas camadas pooling, e depois, no final, têm camadas densamente ligadas. Portanto, antes da camada densamente ligada, tem uma sucessão de camadas de convolução e camadas pooling. As camadas de convolução, o que pretendem fazer é aprender filtros de convolução que, no fundo, o que é que representam? Representam aprendizagem de características das imagens ao longo das camadas a várias escalas, e as camadas de pooling são essencialmente um termo de regularização. E o que é interessante é que estas, se olharmos um bocadinho dentro do funcionamento de uma camada destas, e já agora as redes neuronais, estou a dar aqui exemplos de imagens, porque as redes neuronais de convolução, a sua aplicação típica é em imagens, são muito boas para fazer trabalhos sobre imagens. Portanto, se estivermos a pensar em imagens, os filtros que nós podemos observar ao longo das camadas vão aprendendo estruturas hierárquicas
à medida de complexidade crescente, à medida que avançamos nas camadas. As primeiras imagens, os primeiros filtros, começam por aprender arestas, depois a seguir cantos e depois a seguir padrões, e à medida que avançamos nas camadas, são aprendidos estruturas cada vez mais complexas. E, de facto, aquilo que as redes de deep learning fazem é resolver um problema de seletividade e invariância. Ou seja, é um dilema. Porquê? Porque, por exemplo, se tivermos aqui estas 5 classes, o que é que temos? Por exemplo, a classe âncora. Vemos aqui 3 imagens completamente diferentes, mas que, de facto, todas elas têm como objeto principal uma âncora. Então, é preciso ter seletividade, por um lado, para distinguir uma âncora de uma flor. Mas, por outro lado, é preciso ter também invariância, porque para a mesma classe pode haver imagens completamente diferentes. Portanto, é este dilema que, de alguma maneira, através de uma representação hierárquica dos dados que se pretendem ser classificados, por exemplo, as redes de Deep Learning conseguem fazer. E as aplicações do Deep Learning são infindáveis. Hoje em dia já todos vimos muitas destas possíveis aplicações, até temos muitos gadgets, e há pessoas até com carros já que têm muitas destas capacidades. Portanto, as aplicações do Deep Learning são, de facto, cada vez maiores, são cada vez mais vastas e na prática mais vastas. É isso que é interessante, incluindo aplicações médicas, aliás, como o professor Mário Marques da Silva também já tive a oportunidade de referir. Mas o Deep Learning, de facto, é muito frequentemente uma caixa preta. Porquê? Porque representa uma fórmula que é demasiado complexa para qualquer pessoa compreender, desde logo porque é uma fórmula que envolve milhões ou milhares de milhões, bilhões de variáveis. E o seu funcionamento é tudo menos claro. Quer dizer, é uma caixa preta porque é muito difícil olhar lá para dentro e perceber exatamente o que é que está a acontecer. É muito interessante porque muitos pelo menos até há relativamente pouco tempo, muitos dos papers nunca mostravam exatamente aquilo que está a acontecer porque não se sabia. O que se sabia, portanto, no fundo eram papers de natureza bastante empírica, resultados fantásticos, resultados espetaculares, mas não se sabia exatamente muito bem como é que o Deep Learning funciona, e ainda hoje não se sabe, embora se esteja a produzir imensa teoria e está a avançar-se paulatinamente no seu conhecimento. E, portanto, porquê que um modelo de machine learning pode ser uma black box? Pode ser uma black box porque é uma forma muito complexa, é o caso do Deep Learning, porque representa uma forma muito complexa, ou pode ser uma black box também porque representa um modelo proprietário, por exemplo, de uma empresa que não quer revelar, digamos, o segredo, os ingredientes do seu produto. E isso também pode fazer com que o modelo de machine learning seja uma black box. E porquê é que o modelo de machine learning ser uma black box é problemático? Bom, para além da razão profunda e natural de confiança, ou seja, nós confiamos muito mais nas predições se conhecermos o seu mecanismo interno, ou pelo menos se soubermos que há algumas pessoas especializadas que o conhecem, não é? Porque, por exemplo, os médicos, quando prescrevem um medicamento, também não sabem exatamente, na maior parte dos casos, qual é que é o mecanismo detalhado de funcionamento do fármaco que estão a prescrever. Mas têm uma confiança bastante grande, porque sabem que, normalmente, aqueles fármacos já foram mais testados, e é por isso, aliás, que para colocar um fármaco no mercado, as farmacêuticas têm que passar por, digamos, uma bateria de testes muito apertada e exigente. Ou seja, há essa parte de confiança que radica no conhecimento do mecanismo. Mas depois, além disso, existe também o problema das caixas pretas, das black boxes, serem difíceis de arranjar caso seja necessário arranjá-las. Se há alguma coisa correr mal com o nosso modelo, nós vamos ter imensa dificuldade em arranjá-lo se não percebemos exatamente como é que ele funciona. Portanto, isso é lógico, não é? E, portanto, o Deep Learning tem, de facto, esse aspecto. E o aspecto de ser bastante uma black box e não saber exatamente como é que ele está a fazer aquilo que faz. E
as black boxes, muitas vezes, de facto, fazem predições corretas pelas razões erradas. É aquilo que se chama um clever hands. Okay? Por exemplo, aqui estou a dar o exemplo de duas radiografias, para retirar isto de um artigo, e são duas radiografias de duas pessoas com pneumonia, e aonde se percebeu que o classificador baseado em Deep Learning estava a ter um ótimo resultado. Gonçalo, peço desculpa. Gonçalo, temos que acelerar. Já temos aqui, já ultrapassados muito o tempo. Nós estamos a gostar muito de ouvir, estamos deliciados, mas depois ficamos sem tempo para os outros. Ok, peço desculpa, Mário. Tens toda a razão. Obrigado. Vou acelerar. Portanto, o que é que se percebeu? Percebeu-se que o algoritmo tinha usado para classificar como pneumonia estas duas imagens um artefacto. E o artefacto era uma peça metálica que o técnico de radiologia tinha colocado, e que aliás se vê aqui no canto superior direito. Até está ali iluminado, encarnado, para enfatizar. E há outros exemplos semelhantes, onde parte da radiografia, por exemplo, estava manuscrita, por exemplo. E outro exemplo é algoritmos, por exemplo, que faziam predição de morte em cuidados intensivos a partir de Electronic Health Records, simplesmente pelo facto de, nos registros, estar lá marcada a visita do padre que tinha lá ido dar a extrema-unção, por exemplo. Portanto, e isso chama-se um clever hands, mas que, se nós não conhecermos o próprio funcionamento do algoritmo, vamos ter muita dificuldade em perceber se ele de facto está a funcionar bem e, caso haja algum problema, como é que podemos solucionar. E há muitas outras instâncias que são problemáticas e que correm do facto de não compreendermos o funcionamento. Algumas delas o professor Mário Marcelo também já referiu. E termino só com uma muito breve alusão a duas possíveis soluções para isto. Há muitas outras. E é aquilo que se chama a área da interpretabilidade do machine learning, que é uma área enorme, bastante difícil, muito interessante. Não é de agora, mas agora tem esta candência especial pelo facto do Deep Learning estar, de facto, com uma grande aplicação em variedíssimas áreas. E a primeira ideia é a ideia de fazer o desemparelhamento nas redes neuronais. E o que é que corresponde a esta ideia? Corresponde essencialmente a conseguir, através, mudando o próprio, colocando algumas camadas especiais na rede, conseguir que a forma como a informação relativa aos diferentes conceitos flui na rede, flua de forma separada. E, de facto, tenhamos aquilo que está aqui, no fundo, espelhado neste pequenino diagrama, que é termos neurónios que respondem só a determinados conceitos. E, portanto, se temos uma resposta que é, por exemplo, esta fotografia corresponde a um quarto, nós conseguimos validar isso porque temos o quê? Temos, de facto, neurónios que responderam a candeeiro, um neurónio que respondeu a cama, etc, etc, etc. E, portanto, percebemos porque é que o algoritmo classificou aquela imagem como sendo uma imagem de um quarto, que tem imensa coisa lá dentro, é claro. Portanto, chama-se isso o desemparelhamento, que, no fundo, corresponde a alinhar os eixos de um espaço com os eixos correspondentes a estes conceitos. E, só mesmo para terminar, outro desafio interessante e também uma área promissora é a área de modelos que incorporam física ou modelos causais ao modelo de machine learning. E para isso temos vários exemplos, mas vou só dar este interessantíssimo artigo em que os autores o que fizeram, o autor sénior é o Max Tegmark, o que fizeram foi criar um modelo que consegue descobrir 100 fórmulas fundamentais de física de um livro famoso que são as Feynman Lectures on Physics. Portanto, pegou em 100 fórmulas, a fórmula da gravitação universal, etc. Gerou dados a partir dessas fórmulas, colocou ruído e depois colocou princípios que são conhecidos
acerca das fórmulas físicas. Por exemplo, que as fórmulas têm simetrias, simetria de translação, simetria de rotação, simetria de escala, e, portanto, colocou no algoritmo essa informação extra e conseguiu de facto reproduzir, conseguiu fazer o state of the art nesses desafios de reproduzir. E, portanto, com isto fecho a minha intervenção, porque isto leva-nos ao trabalho do Halley, não é? Ou seja, sim, de facto, só com dados conseguimos fazer predições, mas se em cima dos dados conseguimos colocar algo mais, algum bias, no fundo, os conceitos que já temos aprendidos, conseguimos ir mais além na interpretabilidade dos nossos modelos e sem perder performance. E pronto, peço desculpa com isto termino, peço desculpa por me ter alongado um bocadinho mais e muito obrigado a todos. Muito obrigado, Gonçalo. Vamos então agora passar aqui à segunda. Obrigado pela excelente apresentação. Eu fiquei até com vontade de assistir às tuas aulas para aprender um bocadinho mais sobre estes assuntos que são muito interessantes e são emergentes. Vamos agora passar à segunda apresentação. O professor Laércio Cruvinel vai falar sobre inteligência artificial na robótica. Muito obrigado pela presença, Laércio. The floor is yours, como se costuma dizer. Obrigado pelo convite e parabéns ao professor Gonçalo, foi muitíssimo interessante. Eu queria, inclusive, contribuir muito rapidamente com o que ele disse sobre o conceito de black box. Tá? Um filminho aqui, muito rápido. Por favor, escutem o que eles vão dizer. Yes, and your definition of dog is? Not a cat. Ok. A definição de um cão não é um gato. Portanto, uma pequena contribuição é risível para o conceito de black box. Né? E, na verdade, a minha apresentação então, é esta aqui. Estão todos a ver a cortina vermelha, certo? Prometo não ser muito extensivo aqui na minha apresentação. Na verdade, é mais um panorama da inteligência artificial e da robótica, os usos que se faz atualmente, estado da arte e as perspectivas futuras, mas de maneira muito gráfica. Tá? Ok? Inteligência artificial e robótica, conceitos e perspectivas. E a nossa agenda, então, passa por questionar se inteligência artificial e robótica serão a mesma coisa, qual é a diferença entre elas, qual é o estado da arte da inteligência artificial na robótica, em termos de aplicações na indústria, etc., e as fronteiras futuras na aplicação da inteligência artificial à robótica. Começando aqui, então, inteligência artificial e robótica não são exatamente o mesmo, elas têm um ponto de confluência onde os robôs que nós estamos acostumados a considerar robôs antropomórficos, mas não, robôs atualmente é qualquer tipo de sistema semi-autônomo, né? Na verdade, com a inteligência artificial tendem a ganhar bastante autonomia. Né? O uso do termo robô, então, generalizou-se. Já a inteligência artificial será, como o professor Gonçalo e o professor Mário já nos elucidaram, não? Ela estuda o desenvolvimento de algoritmos que permitem realizar tarefas que, de outro modo, necessitariam de alguma inteligência. É humana, em princípio, mas, eventualmente, é capaz de fugirmos desse paralelo. Né? E aí, alguns exemplos de inteligência artificial puramente sem uso de robôs, né? Por exemplo, aqui o Deep Blue jogando xadrez contra o Kasparov, a consola de busca do Google e o Personalize do Amazon são exemplos, e hoje em dia há muito, né? Esses próprios slides que vocês estão a ver também beneficiaram-se de alguma ajuda das ferramentas de inteligência artificial na questão de estruturar melhor o slide para ter um interesse redobrado da audiência, né? Isso está disponível no PowerPoint do Office 365, tá? Ideias para ajudar a estruturar, e isso usa a inteligência artificial também.
Qual é a diferença, então, robôs e inteligência artificial? Né? Como o professor Mário também já tinha nos elucidado, robôs têm sensores e têm atuadores. Então, o sensor sempre sente o ambiente, os atuadores despoletam uma ação qualquer em função do resultado dos sensores. Mas inteligência artificial não. E se eu tiver um robô com inteligência artificial, obviamente tem sensores e tem atuadores também, mas, para além disso, ele é capaz de raciocinar e de adaptar-se, como ficou patente nas apresentações anteriores. Certo? Portanto, essa capacidade de raciocínio e de adaptação é inerente à inteligência artificial e, portanto, já nos permite distinguir inteligência artificial de robótica, certo? Onde é que a inteligência artificial, então, encontra a robótica? Em várias áreas, porque os robôs com seus sensores e atuadores também podem incluir uma programação. A programação vai comandar os robôs, vai fornecer algum grau de autonomia. É possível fazer um robô sem inteligência artificial tocar o piano? Sim, senhora, é perfeitamente possível. Programação estática, não é? Mas também é possível fazer uma programação em que o robô aprenda a tocar piano, certo? Aprenda até mesmo a compor. Não estou a prometer nada, mas quer dizer, ele tem que aprender por ele, não, e pronto, mas é possível isso acontecer. Vocês lembram desse filme do Wall-E, né? Também era um robô com alguma inteligência artificial autônoma, né? E os enxames de drones, né? Que também estão em moda hoje em dia, até mesmo para aplicações militares, como vamos ver, eles têm de ter alguma autonomia para não se chocarem, porque obviamente um operador humano não consegue controlar um enxame de drones, certo? Sobre o estado da arte da inteligência artificial na robótica, vamos aqui considerar nas diversas indústrias e aplicações militares e no espaço, né? Então, na indústria pesada, o estado da arte permite, né, portanto, o que é que os robôs e a inteligência artificial fazem de benéfico para a indústria pesada. Eliminam erros humanos, melhoram a qualidade, diminuem os acidentes, custos de operação são mais baixos, otimizam o impacto ambiental. Também, através da identificação de padrões, vão permitir uma melhor operacionalização e mais rápido também desenvolvimento de produtos, assim como adaptação a novas tendências, né? Então, a inteligência artificial ajuda a que as máquinas obtenham e extraiam dados, né? Identifiquem padrões, adaptem-se a novas tendências através de inteligência e aprendizado de máquina e também através de, por exemplo, reconhecimento de voz. Permite também tomar decisões, né? Tomar rápidas decisões ligadas aos dados, chama-se data-driven decisions, certo? Uma maior efetividade, por exemplo, nos processos, né? Nos processos mais avançados, minimização dos custos operacionais, né? Desenvolvimento facilitado de produtos e também uma escalabilidade extensiva para os processos industriais. Na indústria nuclear, a indústria nuclear ela oferece bastante risco, né? Então é uma indústria onde, naturalmente, a mecanização e nomeadamente a mecanização mais inteligente, ela é bem-vinda, certo? Além de eliminar erros humanos e elevar a qualidade, obviamente diminui bastante os acidentes também, permite operações em áreas proibidas a humanos, áreas com um grau de radioatividade muito elevado, permite a prevenção melhor, mais atempada de defeitos e falhas, e se houver defeitos e falhas, também pode-se usar robôs semi-autônomos para tratamento dos ambientes poluídos pela radioatividade. Outra coisa que são muito úteis também, exatamente no mesmo contexto, será o decomissionamento de instalações quando, pronto, já não vai ser usada aquela instalação nuclear, então é necessário fazer o decomissionamento, ou seja, armazenamento dos produtos perigosos, limpar tudo, etc., né? E, portanto, pode haver
um efeito muito benéfico aí no grau de inteligência desses sistemas que vão ajudar nessa indústria. Há aqui uma menção a este The Rain Hub, que é exatamente um link para uma página, né? Depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhada na internet, The Rain Hub, exatamente sobre a utilização de inteligência artificial e robótica na indústria nuclear. Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Exatamente, está aqui o The Rain Hub, né? É esse mesmo aqui, tá? Então, tem uma página e é exatamente uma mudança radical aos programas de pesquisa e às iniciativas nucleares, na indústria nuclear. Na medicina, os avanços são muitos, mas sempre quer dizer, como estamos a lidar aqui com a saúde humana, é preciso tomar um bocado mais de cuidado, né? E principalmente em relação ao que é veiculado publicamente, etc. Né? Portanto, a nível de assistência nas cirurgias, né, já se usa algum auxílio robótico, próteses melhores que o membro original também estão em vias de ser desenvolvidas, exoesqueletos baseados exatamente nesse conceito de próteses melhores. O treinamento é uma coisa importante, não é? Se eu tiver um robô com algum grau de inteligência, se eu tiver um robô antropomórfico com algum grau de inteligência, ele pode ajudar a treinar médicos e enfermeiros, concorda? No tratamento das pessoas, né? Porque, por exemplo, um robô não se cansa, um robô não vai dormir, né? Um robô não se esquece de verificar um paciente, certo? E, obviamente, a parte de inteligência artificial pode ajudar a detectar as diversas comorbidades inerentes ou não ao paciente. Né? Obviamente, na parte de pesquisa, a inteligência artificial tem sido muito, muito importante e alguma das pesquisas é feita também, por exemplo, recorrendo a braços mecânicos, quando não é possível, não é, diretamente lidarmos com o objeto que está a ser pesquisado. E quando há alguma coisa muito repetitiva ou que depende de interpretação muito rápida do que está a ver, então aí a inteligência artificial junta-se novamente à robótica. E robôs de companhia e telepresença, né? Aqueles simpáticos, até um cão robótico, né? Com alguma autonomia, com alguma inteligência, pode fazer diferença na vida de um velhinho solitário, certo? Há um sistema que chama Da Vinci, né? Então, esse sistema Da Vinci permite que alguns tipos de operações possam ser feitas com somente algumas poucas incisões, portanto, sem uma grande exposição do interior do corpo, né? E portanto, com grande precisão, que significa menos sangramento, né? Uma cura mais rápida e um risco de infecção muito reduzido. Por exemplo, no laboratório do MIT, um laboratório chamado Biomechatronics, não? Os pesquisadores criaram membros robóticos atuados com atuadores que incluem giroscópios, portanto, giroscopicamente atuados. São capazes de perceber a sua própria posição, né, no espaço tridimensional e ajustar as suas juntas até 750 vezes por segundo, né? Portanto, é o que eu estava a dizer, membros, próteses melhores do que os membros originais, certo? É o homem de 6 milhões de dólares, né, para a velha guarda, que ainda se lembra disso, capazes de hoje não vão se lembrar, né? Nas aplicações militares, podemos destacar aqui transporte de equipamento e de tropas também, busca e salvamento, ataque autônomo, o treinamento de tropas, enxames de drones também são pensados para aplicações militares, manobras outras vedadas a humanos e vigilância e resposta rápida a situações pré-definidas, né? Portanto, podem imaginar que os robôs com aplicações militares, portanto, não se limitam, não é? Aqui ao drone, que também o professor Mário tinha mostrado,
mas também há muitas outras aplicações onde provavelmente vidas humanas poderiam estar em risco e, portanto, é mais prático usar os robôs. Então, por exemplo, na artilharia, né? Na artilharia tem armas experimentais e fazem, por exemplo, carregamento automático, cálculos balísticos automáticos para o fogo ser mais acurado, né? E, entretanto, é uma coisa interessante, né? Parece até que é uma coisa da Convenção de Genebra, isso. Qualquer armamento, qualquer armamento militar, ele não pode ser completamente autônomo, né? Isso é o trauma do Terminator, né? Do julgamento, do dia do julgamento, né? Da Skynet, certo? Portanto, não pode ser completamente autônomo. Tem que requerer input humano em determinados pontos de intervenção para garantir que os alvos não estão em áreas de fogo restrito, né? Exatamente como definido pelas leis da guerra. Né? Portanto, mas há muita pesquisa, como devem imaginar, aqui também nesta área. No espaço, no espaço nem é preciso pensarmos muito, mas o fato é que também há necessidade de muita precisão para irmos ao espaço. Então, os satélites não podem, não é? Havia uma propaganda na altura em que eu cheguei a Portugal há 30 anos, que não se pode usar o escadote para consertar um satélite, né? Portanto, o satélite tem que ter equipamento de muita precisão e durabilidade. Portanto, os foguetões, obviamente, em que as pessoas vão viajar também. Tanto robôs de inteligência artificial têm ajudado no fabrico de satélites e foguetões, na captura e análise de imagens dos satélites, desses mesmos satélites que eles ajudam a mandar lá para cima, porque isso é Big Data, né? É muita imagem que vem dos satélites e, portanto, ajudam também na monitoração de equipamento mais complexo, que também gera, muitas vezes, miríades de dados, né? Os próprios foguetões, por exemplo, quando estão a subir, né? A parte toda de dados que eles mandam cá para baixo. Depois outras tarefas vedadas ou potencialmente perigosas para humanos, braços mecânicos no espaço, etc. Né? Adaptação a múltiplos ambientes é uma situação interessante que a gente vai ver mais adiante também, quando falarmos das tendências futuras, mas pronto, a esta facilidade de desenvolver. Nós não conseguimos desenvolver humanos para viver em Marte, não é? Especificamente para viver em Marte. Talvez, pronto, indo para Marte, o corpo humano acaba por se adaptar naturalmente, mas nós não conseguimos desenvolver um humano para ir a Marte, mas nós conseguimos desenvolver um robô para ir a Marte, um robô para ir a Vênus e durar algumas horas enquanto tira umas fotos e depois, pronto, não, como aquilo é muito corrosivo, nada aguenta mesmo. Mas pronto, essa ideia, o próprio espaço também não é um lugar muito agradável. E essa autonomia também passa pelo fato de que, por exemplo, as comunicações com Marte ainda podem demorar 20 minutos, né? Para ir 20 minutos para voltar, quer dizer, é pouco provável que eu consiga controlar um robô remotamente da Terra. Não? Então, é necessária alguma autonomia desses robôs que a gente manda para o espaço. E a sobrevida, uma coisa importante, né? Sobrevida é importante, sobrevida aos próprios ambientes onde eles se encontram. Então, os satélites e as espaçonaves são complexos, são peças caras, né? E, portanto, na parte de manufatura, há tarefas repetitivas, tarefas complexas que necessitam ser feitas com medidas exatas de precisão, não é? Portanto, sistemas de inteligência artificial e de robótica têm sido usados para ajudar esse processo de manufatura, como tinha dito antes. Né? E os satélites têm gerado muitas imagens a cada minuto do dia, portanto, por exemplo, estima-se que os satélites processem 150 terabytes de dados todos os dias. Né? Portanto, essas capturas de imagens são de clima, né? E outras imagens interessantes. Né? Portanto, isso
Isso é uma quantidade de imagens muito grande e requer uma ajuda especializada, no caso de inteligência artificial. Sabe? E os robôs, naturalmente, com algum grau de autonomia, servem para explorar o espaço sem termos que nos preocupar muito com a sua segurança, né, pessoal. Né? Claro, desejamos que estes robôs, que custaram muito caro, né, e foram cuidadosamente produzidos, desejamos que eles durem. Né? Portanto, também são feitos para durar e enviar-nos informação importante sobre o lugar onde estão. Né? Mas mesmo que uma missão robótica falhe, os humanos envolvidos com a missão continuam, né, vivos. Certo? Portanto, isso é um bom motivo para usar os robôs no espaço. E é muito mais barato também do que enviar humanos. Robôs não precisam comer, não precisam dormir, não precisam ir à casa de banho. Né? Podem sobreviver no espaço por muitos anos e podem ser deixados lá, não precisam voltar. Né? Também podem fazer uma série de coisas que os humanos não podem. Né? Podem aguentar condições, por exemplo, da noite marciana, tá? Hibernando. Né? Podem também fazer coisas que seriam muito perigosas ou impossíveis para os astronautas. Tá? Pronto, finalmente chegamos à última parte, que é fronteiras futuras na aplicação da inteligência artificial robótica. Aqui parece que eu roubei uma parte do slide do professor Mário, né? Mas é uma boa ideia. Nas fronteiras futuras, temos, por exemplo, uma possibilidade de que uma coisa que não acontece ainda hoje em dia, que é robôs e humanos a trabalhar lado a lado, que naturalmente pode vir potencialmente a provocar uma disrupção da hierarquia social. E aumento constante da autonomia e poder de criação dos robôs também é uma tendência. Perda de postos de trabalho humanos é uma tendência. Possível controle da nossa economia, né, por entidades robóticas autônomas também é uma possibilidade. Tem que se pensar nessas coisas. Entretanto, como muita gente vai ficar, né, por exemplo, uma pessoa que está a estudar, vai pensar, mas para que eu vou me formar? Né, se depois vai ser tão difícil competir com o robô. Então, o que pode acontecer é um novo paradigma de formação. Né? As pessoas vão ser pagas para se educarem. Tá? Pode acontecer incentivos, portanto, à educação e à formação geral durante uma grande parte da vida das pessoas. Né? Então, só para vos dar uma ideia, né? Um robô multitask, né? De uma empresa chamada Momentum Machines, pode fazer um hambúrguer gourmet, né, em 10 segundos e, portanto, poderia substituir todo o conjunto de pessoas que trabalham no McDonald's. Né? Todo o conjunto por um único robô. Outro exemplo, um robô de manufatura da Universal Robotics. Não somente solda, pinta, parafusa, cola e vai buscar qualquer coisa. Né? Ele também constrói novas partes para ele próprio, que é o professor Gonçalo tinha dito no início, os robôs são capazes de reproduzir-se e também de consertar-se. Né? Portanto, ele pode consertar-se se for necessário. A Google também tem uma patente recente para começar a construir robôs de trabalho, né? Worker robots, mas com personalidade. Tá? Com personalidade. O senhor Martin Ford, né, um escritor, que num livro chamado Rise of the Robots, ele diz que é ele que sugere que talvez a nossa economia seja completamente dominada, né, pela inteligência robótica no futuro. Tá? Aplicações médicas no futuro, né, vamos ter médicos que vão ser mais eficientes que os médicos atuais, né? Vão fazer um diagnóstico mais completo e mais imparcial do nosso estado físico, né? Bem como, obviamente, robôs, braços robóticos, né? Com inteligência artificial, obviamente, que vão ser usados para melhor tratar os pacientes. A nível de aplicações militares, né? Há várias propostas, inclusive coisas que já existem, né? Mas pronto, que tendem a ser amplamente disseminadas. Tá?
E, por exemplo, esses sistemas autônomos de tiro, né, que realmente metem medo. Né? A nível de espaço e outros ambientes, por exemplo, quando pensamos nos mundos com água, né? Então, a NASA também, junto com a Caltech, e é importante a participação das universidades, não só das empresas, estão a desenvolver robôs autônomos subaquáticos, mas também para visitar asteroides e cometas, né? Robôs que não têm forma de robô, né? Porque é uma caixinha, é um robô aqui dentro. Ele pode fazer praticamente tudo que os robôs marcianos fazem, tá? Desde que esteja pousado num asteroide ou num cometa. Né? E depois há o robô mais antropomórfico. Né? O robô mais antropomórfico, porque há coisas que dão mais jeito, tá? Há tarefas que dão mais jeito para um robô antropomórfico, né? Um robô mais parecido, com mais capacidades humanas, a nível de membros, né? A nível de movimentação. Tá? E até mesmo para fazer companhia aos astronautas. Algumas referências também que eu coloquei aqui, não é exaustivo, obviamente, né? Há muitas outras fontes, há muita coisa acontecendo, não caberia aqui tudo que está acontecendo. Então, foi apenas um breve panorama, ok, como é que se juntaram, como é que tem se juntado inteligência artificial e robótica, e certamente temos nos beneficiado disso e esperamos que continuemos a nos beneficiar. Eu terminava por aqui a minha apresentação, agradeço novamente a audiência, o professor Mário e os colegas. Muito obrigado, Laércio, pela excelente apresentação e pela visão, interessante visão sobre a aplicação da inteligência artificial na robótica. Antes de passarmos à interessante parte de perguntas e respostas e de intervenção por parte da audiência, temos aqui a tão esperada apresentação do Dr. Fernando Silva, que eu agradeço muito. O Fernando Silva é doutorado na área da inteligência artificial e trabalha no Novo Banco como diretor de ciência de dados e inteligência artificial, e vem aqui fazer-nos uma apresentação sobre a inteligência artificial que aprende a explicar-se. Muito obrigado, Fernando, e the floor is yours, como se costuma dizer, não é? Obrigado, Mário. Um segundinho para partilhar e pronto, cá estamos. Então, eu venho, como o Mário me introduziu, falar um bocadinho de inteligência artificial e de como é que ela pode aprender a explicar-se. Um bocadinho de visão do meu percurso. Portanto, eu sou diretor de ciência de dados e inteligência artificial no Novo Banco, o vulgo Head of Data Science. Já passei por diferentes posições na indústria, na academia, por licenciatura, mestrado, doutoramento, muita investigação. Há muitos projetos de investigação nacionais e europeus, muitos prémios, muitos concursos, muita coisa. Neste momento estou no setor privado, na indústria, passei por startups, empresas mais corporate, e estou a ajudar à revolução do sistema financeiro, digamos assim, no Novo Banco. Tenho a sorte, eu já fiz um bocadinho esta introdução na apresentação anterior, ou na minha participação anterior, que eu tenho a sorte de liderar uma equipa muito, muito talentosa. Portanto, o Novo Banco, também como eu disse na altura, não é só as notícias que aparecem todos os dias, ou regularmente, é também as pessoas que lá trabalham, que neste caso, os que estão sobre a minha responsabilidade, são muito, muito talentosos. Data scientists, data engineers, pessoas mais de negócio, pessoas mais de tecnologia, de engenharia, pessoas que dão realmente um twist muito diferente daquilo que é trabalhar com dados e trabalhar com dados de forma muito, muito científica. Temos algumas coisas giras, portanto, tipicamente olha-se para os bancos como sendo ambientes velhos, aborrecidos, com a tecnologia ultrapassada. Há bancos assim, no nosso caso, portanto, nós baseamos muito em tecnologia open source, tecnologia de ponta. Temos, para quem já ouviu falar de OutSystems, que é uma linguagem de programação low code, nós temos uma versão disso, mas para machine learning, portanto, desenvolvemos a nossa própria plataforma de low code machine learning e usamos técnicas muito, muito standard, desde gradient boosting, de deep neural net, como falado anteriormente, embeddings sobre dados e muitas outras coisas. Em particular, e passando aqui um bocadinho sobre o que é que eu vejo como distinção, portanto,
fala-se muito de inteligência artificial, na verdade. Fernando, eu peço desculpa por estar a interromper, mas eu também estou a ouvir e tenho aqui informação que há outras pessoas que estão a ter alguma dificuldade de audição. Se fosse possível, eventualmente, aproximar-se um bocadinho mais do microfone. Não, certo, Para nós, esse é um assunto muito importante e toda a gente está muito interessada. Obrigado, Fernando. Verdade, obrigado, Mário. Vão-me dizendo, obviamente, se os problemas se mantiverem. Olhando aqui um bocadinho para a definição e também como foi falado anteriormente, eu vejo muito a inteligência artificial como a parte de dados que a máquina precisa, a parte de engenharia para aprender e depois uma parte de interação com o mundo real, seja um agente inteligente que aprende a jogar xadrez, seja um robô, como falou o Laércio. Portanto, toda esta interação com o mundo real é aquilo que torna uma inteligência artificial verdadeiramente útil e prática. Como é que isto acontece? Como é que a máquina aprende? Tipicamente com machine learning, portanto, com técnicas de apanhar os padrões dos dados, como foi falado na primeira apresentação, e fazer alguma coisa com eles, perceber, com base naquilo que eu vi no passado, o que é que pode acontecer no futuro. Outros tipos de técnicas de machine learning, há o deep learning, há regressões, há classificações, há clustering, há um conjunto de coisas giras e interessantes, mas normalmente a escada é esta, quer dizer, o sistema como um todo é um sistema de inteligência artificial. Machine learning é uma técnica que permite que a inteligência se manifeste, portanto, que a máquina aprenda, e depois um tipo de machine learning especial que tem sido muito tratado é o deep learning. Quer dizer, há muito potencial nesta área, temos muitas empresas a dedicar aqui muito tempo, a colocar muito dinheiro em cima da mesa, e a verdade é que tem havido resultados muito interessantes. Quer dizer, nós olhamos, por exemplo, para algo que fazemos no cotidiano, como fazer encomendas online, da Amazon ou do Alibaba, por exemplo, e percebemos que dentro daquilo que são os armazéns deles, seja a sua logística interna, não é como um armazém tradicional. Ou seja, em vez da pessoa ir buscar a encomenda, colocar numa máquina, etiquetar e despachar aquilo para quem vai receber, é um bocadinho ao contrário, que os robôs vão buscar as encomendas, e eu posso já dar aqui um exemplo. Os robôs vão buscar as encomendas, transportam a encomenda até uma estação onde está um humano, e depois o humano o que faz é pegar a encomenda e despacha. Portanto, muda-se muito o paradigma de não ter uma pessoa a ir buscar as coisas e o trabalho manual. A máquina trata disso. Como disse também o Laércio, a máquina não se cansa, não precisa de tempo de descanso. Se conseguir recarregar sozinha, ótimo, consegue funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, portanto não há o problema de desgaste da pessoa, por exemplo. Andando um bocadinho para a frente, o que é que isto implica na prática? Implica que o sistema se torna muito mais eficiente também, como disse o Laércio, que é eu consigo ter uma operação 24/7, que é mais barata, porque depende de máquinas, e não depende de pessoas, e consegue ter um tempo de operação muito maior. Alguns sistemas que estão a ser desenhados, que estão a ser projetados e que se espera que venham a entrar na nossa vida no futuro, quer dizer, fala-se de assistência a idosos, por exemplo, robôs que podem estar em casa com as pessoas, a ajudá-las nas tarefas do dia-a-dia, de forma a garantir que elas tenham mais autonomia, ou pelo menos que a sua limitação de autonomia seja de alguma forma ultrapassada, ou seja, garantir que as pessoas conseguem estar independentes durante mais tempo. Temos também os veículos autónomos, como foi falado, portanto, vemos a Tesla e a Nvidia a investirem muito em sensores e em inteligência artificial para tornar os carros autónomos, verdadeiramente autónomos, ou seja, conseguir fazer viagens de quilómetros e quilómetros sem qualquer tipo de intervenção humana. O tema é que, à medida que as máquinas se vão tornando mais complexas, que os algoritmos, que os dados vão aumentando em complexidade, a verdade é que há um bocadinho um segredo negro no coração da inteligência artificial, é que temos muitas vezes algoritmos complexos e que não sabemos bem como é que eles funcionam, ou seja, não conseguimos perceber qual é que é o racional por trás. Por exemplo, um carro, se tiver de escolher entre matar 2 pessoas, matar uma ou outra, como disse o professor Mário. Neste caso, nas decisões mais difíceis, às vezes pode ser seguir um caminho e virar à esquerda em vez de virar à direita. Portanto, este tipo de coisas nasce muito da necessidade que a inteligência artificial tem tido de ser cada vez melhor, mas ser cada vez melhor do ponto de vista de desempenho. Ou seja, nós olhamos para um sistema de inteligência artificial, por exemplo, que joga um jogo de tabuleiro e queremos que esse agente inteligente seja o melhor possível a jogar aquele jogo. Ou seja, estamos a tentar melhorar o desempenho do agente. Não estamos necessariamente preocupados com a forma como ele joga, muitas vezes. Ou seja, olhamos só para a performance, para o desempenho, e não necessariamente para as regras que estão por trás. Olha, isto tem um problema, que é o sistema inteligente em si é treinado com dados que são criados por nós, humanos, né? Os tais datasets, os exemplos do que aconteceu no passado para que a máquina possa aprender,
e estes dados podem ter algum bias, algum enviesamento. E podemos ter um exemplo, por exemplo, passa a redundância da expressão, em que eu olho para uma imagem, a imagem para um humano é a apresentadora de televisão ou para o Winfrey, uma apresentadora norte-americana, mas para a máquina é uma pessoa do género masculino. E, portanto, isto depende da forma como os pontos ou os dados que a máquina viu foram etiquetados ou foram definidos. E, portanto, causamos algum enviesamento na máquina porque havia algum enviesamento humano ou simplesmente porque a máquina não aprendeu da forma como nós achávamos que iria aprender. Temos um exemplo um bocadinho mais sério, que é um sistema chamado Compass, que é usado nos Estados Unidos para apoiar os tribunais. Na prática, é olhar para uma pessoa que tenha cometido um crime e ter alguma estimativa de se a pessoa vai voltar a cometer crimes no futuro. No total, olhar para os padrões do passado e tentar prever o futuro. O problema é que esse sistema percebeu-se há algum tempo que tem um bias étnico, ou seja, olha para diferentes tipos de pessoa, seja, por exemplo, o sítio onde eles vêm, seja pela sua etnicidade, e julga as pessoas muito com base nisso. Portanto, tem um chamado bias étnico e de género. E quem diz um sistema destes no tribunal, que é sério, diz também, por exemplo, um sistema automático quando nós enviamos um currículo para uma empresa qualquer. Ou seja, pode ter o mesmo tipo de problemas de bias. E isso já tem acontecido, já tem visto vários exemplos desse género na literatura. Falamos também, por exemplo, de sistemas automáticos para decidir crédito. Também podem ser desse tipo de mal. Portanto, tudo o que seja decisão por uma inteligência artificial, por um algoritmo de machine learning, pode eventualmente ter este bias. Um exemplo também um bocadinho mais sério, que isto aconteceu nos Estados Unidos, no Arizona, foi um teste da Tesla, salvo erro, não da Uber, aliás, sobre um carro autónomo, que estava em fase de teste no Arizona, e que na prática o carro ia conduzir de forma autónoma, mas tinha uma pessoa atrás do volante, que é necessário normalmente por razões de segurança, para poder intervir se algo correr mal. O problema foi que a pessoa ia distraída ao telemóvel, o carro, que até tinha sensores bons, os tais sensores de LiDAR, não viu uma pessoa que ia passar de bicicleta, atropelou-a e a senhora morreu. E, portanto, neste tipo de casos, em que a máquina falha, em que a pessoa que está atrás do volante também falha porque é distraído com o telemóvel, é preciso perceber o porquê, né? Porque é que este erro aconteceu, porque é que a máquina ou não viu a pessoa, ou viu e não fez nada. Então, torna-se necessário ter algum tipo de explicabilidade. E isto traz-me ao meu tema de hoje, que é Explainable Artificial Intelligence. E o tema de Explainable Artificial Intelligence tem 2 ou 3 pilares, mas assim, muito genericamente, consiste em eu poder olhar para um algoritmo, por exemplo, para um carro autónomo, e perceber, em certas circunstâncias, o que é que o carro vai fazer, porque é que o carro vai fazer aquilo, ou seja, a parte de perceber, de understandable AI, e depois ter uma traceability, ou seja, eu conseguir olhar para as regras que o carro me diz que vai executar e ir até aos dados originais que levaram o carro a começar a pensar daquela forma. Portanto, por um lado, perceber as regras e depois perceber de que tipos de dados é que aquelas regras vêm. Se um carro vir à esquerda ou à direita no Marquês de Pombal, conseguir perceber, com base na informação de trânsito que o carro viu, porque é que ele virou à esquerda ou porque é que virou à direita. Foi pela hora do dia, foi pelo trânsito que havia à sua frente, foi por qualquer outro motivo. Portanto, este tipo de, por um lado, perceber, por outro lado, de ter os traces de onde é que esta informação vem, torna-se relevante no caso da explicabilidade. Um exemplo um bocadinho mais prático, e tocando nos temas dos gatos e dos cães, que também já foi falado. Isto no cenário clássico, se eu quisesse treinar uma rede neuronal para classificar animais, eu dava-lhe imagens, por exemplo, dizer isto é um cão, isto é um gato, etc. E a máquina dava-me uma probabilidade de ser qualquer tipo dos animais. Num cenário um bocadinho diferente, eu, em vez de ter a máquina a dizer eu tenho 93% de confiança de que isto é um gato, eu conseguir ter a máquina a dizer-me eu acho que isto é um gato porque tem pelos, tem bigode, tem garras, e portanto a máquina dá-nos confiança para a interpretarmos da forma certa e dá-nos confiança para perceber quando é que podemos confiar nela, caso a máquina erre, porque é que errou, e no fundo qual é que é o racional, digamos assim, por trás do pensamento da máquina, ou seja, como é que ela se vai explicar na prática. Há 2 formas de atingir esta explainability. Uma forma que começou a ser um bocadinho falada na primeira apresentação, que é uma chamada Model Specific Technique, que é eu olhar para certos modelos de machine learning, por exemplo, uma Deep Neural Net, e perceber que tenho alguns
inner workings que me podem permitir tirar explicações de lá, por exemplo, olhar para uma rede neuronal e perceber que em certas partes da rede os neurónios vão ativar se eu falar de bigodes, outras partes da rede os neurónios vão ativar se eu falar de garras, em outras partes da rede os neurónios vão ativar se eu falar do pelo. Portanto, consigo começar a construir explicações olhando para as partes muito específicas de cada um dos modelos. Isto, obviamente, tem um problema que é eu, para cada tipo de modelo, tenho que estar preocupado com as suas propriedades. Depois há uma técnica que eu acho que é um bocadinho mais interessante, que são as técnicas agnósticas do modelo, que é, independentemente de ser uma rede neuronal, uma regressão logística, uma árvore, um conjunto de árvores, eu consigo sempre tirar uma explicação e, importantemente, consigo sempre tirar essa explicação da mesma forma. Em particular, há diferentes tipos de modelos ou técnicas de model specific e técnicas de model agnóstico. Um exemplo de uma técnica model specific é eu ter, por exemplo, uma imagem, ter uma rede neuronal que me diz esta imagem é um pássaro, é um cardinal neste caso, e depois ter à frente um outro modelo que me diz eu acho que isto é um cardeal e depois vai tentar gerar uma explicação textual para isso, porque tenho neste caso o pelo vermelho. Uma técnica agnóstica é eu ter sempre um modelo, seja black box ou não, novamente seja uma rede neuronal, uma regressão logística, qualquer outro tipo de modelo, e tenho um lado um modelo que aprende explicações, ou seja, há um modelo que faz a previsão do que é que vai acontecer e um modelo que faz a previsão, o que faz a criação da explicação, digamos assim. Há um modelo muito estado da arte, tem sido muito usado, e é o que nós usamos no Novo Banco, que é o SHAP, e que na prática o que me faz é tenta olhar para a contribuição de cada pedaço de informação, de cada feature, para perceber como é que ela influenciou o resultado. Ou seja, podem ver um exemplo um bocadinho simplista de como é que o algoritmo funciona. Suponham que vocês, os vossos amigos, querem martelar um tronco na terra, por exemplo, e portanto vão 3 pessoas, cada uma martela à vez, podem martelar de formas diferentes e martelam o primeiro tronco. Vão martelar o segundo tronco e se calhar a ordem altera. E portanto o que o SHAP faz é perceber qual é que é a contribuição do martelar de cada uma destas pessoas para que o tronco fique fixo. E portanto na prática chama-se um método aditivo, porque vê quanto é que a pancada e quanto é que a força da pancada de cada uma das pessoas contribuiu para o resultado final. E, portanto, é muito este o propósito. Um exemplo um bocadinho mais prático, e olhando também para o exemplo que começou a ser falado na primeira apresentação, que é, se eu quiser ter um sistema que faz atribuição automática de crédito. Nós, no Novo Banco, não temos aqui a Data Science, não trabalha com isto, mas é um exemplo, é um toy problem, digamos assim. Ou podemos também perceber, ter um modelo para ver se a pessoa vai começar se vai continuar a pagar o seu cartão de crédito, por exemplo. Pode ser essa a explicação. Portanto, eu construo um modelo que me diz qual é a probabilidade, ou how unlikely it is, para a pessoa não falhar ou falhar os pagamentos do cartão de crédito. E olho, por exemplo, o modelo diz-me, o SHAP diz-me que, olha, as features mais importantes são a idade, a riqueza da pessoa, portanto, os seus recursos, o seu património, e há quanto tempo está no banco. Portanto, o modelo que gera a explicação diz, são estes os 3 fatores mais importantes. E depois gera um score. E este score, neste caso, é negativo, que diz a pessoa é muito pouco provável de falhar algum pagamento. E diz também o que é que fez a pessoa tornar-se pouco provável a falhar o pagamento, se ser um bom cliente. É porque, neste caso, como tem muito dinheiro e está no banco há muito tempo, portanto, é um cliente leal, fiel, é um cliente bem comportado. E, portanto, a máquina dá uma explicação, por um lado, do que é que pode acontecer e depois, por outro lado, dos fatores que contribuem para que isso vá ou não acontecer, ou seja, de como é que a previsão se decompõe a informação de cliente neste caso. Um exemplo oposto, que é quando a máquina diz, por exemplo, o cliente pode eventualmente falhar os pagamentos do cartão de crédito e lhe dá um score, novamente, olhando para os mesmos pedaços de informação. A máquina diz, ok, o cliente é novo, tem 28 anos, não tem muito dinheiro, portanto, praticamente não tem dinheiro, tem uma riqueza perto de zero e está no banco há pouco tempo. Portanto, é provável que este cliente seja um bocadinho mais desconfiado. E, portanto, é isto que o SHAP e é isto que a explicabilidade nos dá, esta capacidade de olhar para o resultado e de compor esse resultado nos fatores que contribuem para aquele resultado. Como é que nós usamos isto, ou como é que nós podemos usar isto no dia-a-dia, em particular aqui ligando aos trabalhos do Novo Banco? Uma das coisas que nós fazemos é ter explicabilidade para diferentes modelos de inteligência artificial e começar a construir quase interfaces pessoa-máquina sobre os motivos para os quais esses modelos
estão a gerar aquelas previsões. Ou seja, um bocadinho inspirado num projeto da DARPA, que é eu dizer, ok, o meu modelo, neste caso, diz isto, isto e isto para esta e esta pessoa, e porquê? E, portanto, ter uma interface em que a pessoa pode facilmente ver o que é que está a passar, como é que está a passar e interagir com o modelo de inteligência artificial. Ou seja, mais do que ter este gráfico aqui, que tem uma interpretação mais difícil, é poder ter esta interface em que a pessoa vê facilmente o que é que está a passar e consegue interagir com o sistema. Isto depois toca numa lógica um bocadinho mais ortogonal, que é a explicabilidade por desenho. Ou seja, mais do que eu ter um modelo e depois começar a ter explicações sobre as previsões do modelo, é conseguir ter explicações sobre tudo o que é data science e inteligência artificial. Ou seja, se há um A/B testing por algum motivo, conseguir perceber o que é que está a passar. Se eu estou a fazer debugging de algum modelo, porque o modelo não se está a portar bem, conseguir ter alguma explicabilidade do que é que está a passar. Se eu estou simplesmente a tentar perceber os resultados, conseguir perceber o que é que está a passar. Portanto, tudo aquilo que é uma visão mais holística de explicabilidade, começar a montar-se e ter uma explicabilidade by design do início ao fim, portanto, de ponta a ponta. É um bocadinho este o nosso objetivo. Estamos ainda nos passos iniciais, mas é para aqui que caminhamos. Já agora dar aqui uma visão muito rápida daquilo que é Data Science na banca. Portanto, já estou neste mundo há alguns anos. E nós, e os bancos em geral, portanto, os use cases não variam muito de banco para banco, de país para país, e Data Science na banca foca-se em diferentes temas. Foca-se em marketing e vendas, portanto, perceber que produto é que o cliente pode estar interessado. Foca-se em risco, portanto, automatização de decisões de crédito. Foca-se na otimização de processos internos, por exemplo. Foca-se em anti-money laundering, foca-se em otimização de tesouraria, por exemplo, de empresas. Portanto, foca-se num conjunto muito alargado de use cases. Um exemplo muito particular que nós temos estado também a trabalhar, e aproveito já agora a sessão, faço alguma publicidade, é a hiperpersonalização, ou seja, conseguir moldar estas inteligências artificiais para aprenderem de que é que as pessoas gostam, por exemplo, no contexto de uma aplicação móvel, a NBS Smarter, que é o que nós estamos a trabalhar, e conseguir perceber que pessoas que fazem muitas transferências, ou que fazem pagamentos, ou que fazem um tipo de operações, quando vão à aplicação, se vão lá para fazer essas operações ou não, e portanto eu posso já facilitar a vida da pessoa. Por exemplo, perceber que no dia 18 de cada mês aquela pessoa se calhar paga a Vodafone lá de casa e portanto se entrar na aplicação móvel no dia 18 mostra já a informação toda pré-preenchida e a pessoa só tem de carregar no OK. E portanto na prática perceber o que é que a pessoa faz, de que é que ela gosta e começar a ter as apps ou as aplicações verdadeiramente personalizadas e personalizáveis, ou seja, adaptadas ao perfil individual de cada um dos clientes, neste caso. É muito esta a ambição da NBS Smarter. Para concluir, só dizer algumas das técnicas que existem por trás disto. Portanto, há uma técnica que se chama modelação de propensão, que é eu perceber o que é que a pessoa é propensa a fazer quando vai à aplicação móvel. Por exemplo, no meu caso, muitas vezes uso a aplicação móvel para ver os meus movimentos, para fazer uma transferência, para fazer um pagamento de serviços ou compras. Ter algumas formas da aplicação perceber quais é que são as opções que se adequam ao perfil da pessoa. Por exemplo, se a pessoa não tem cartão de crédito, a inteligência artificial percebe que pode lá fazer sentido ter uma opção para pedir cartão de crédito. Se a pessoa já tem, faz sentido ter a opção para pagar, por exemplo. E este tipo de funcionalidade que se adequa ao perfil tanto financeiro e comercial como não financeiro e comercial, nem comercial da pessoa, é muito aquela personalização que nós temos estado a fazer. Há outras, como uma pesquisa inteligente, que se baseia em embeddings de palavras e de frases, por exemplo. E, portanto, muito isto é a banca com data science e é a banca do futuro. Neste caso, do futuro do novo banco. Mas, assim, em traços gerais, é muito isto que eu queria falar. Primeiro, uma parte mais de explicabilidade e como é que isto se consegue na prática, com o exemplo do SHAP. E depois também aqui um bocadinho dos use cases que nós temos estado a trabalhar, muito interessantes, especialmente a NBS Smarter, na minha forma de ver, que obviamente é parcial. E, portanto, como se costuma dizer, I rest my case. Muito bem, muito obrigado pela excelente apresentação e pela visão, por esta visão da inteligência artificial, Fernando. Gostamos muito de ouvir e agradeço mais uma vez aqui a presença e esta colaboração.